Olá, tudo bem? Paz, tenho a palavra de Deus para compartilhar com você na reflexão de 26 de outubro, cuja leitura do dia, Atos capítulo 15 e profeta Isaías, Isaías de 1 a 3. Começamos os livros proféticos e que o Senhor me dê graça. O Senhor me dê graça. Abra comigo Isaías capítulo 1, versos 1 a 4. Isaías 1, de 1 a 4, diz-nos assim, a santa e poderosa palavra de Deus. Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos tu, ó terra, porque o Senhor tem falado. Criei filhos, engrandeci-os, mas eles se rebelaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Ai, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, descendência de malfeitores, filhos corruptores, deixaram ao Senhor, blasfemaram o Santo de Israel, voltaram para trás. O livro do profeta Isaías, ele traz mensagens que ele recebeu de Deus nas visões que teve durante diversos reinados. Ele passa por Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, rei de Judá. Então, visões que ele teve durante diversos reinados, mostrando o que iria acontecer a Judá e a Jerusalém. Isaías, ele inicia com a dolorida descrição dos pecados e os consequentes sofrimentos do povo de Deus, que foram comprovadamente amados, mas tornaram-se rebeldes, corrompidos e deixaram o Senhor. Esse é um cenário que também se aplica a nossos dias, com aquele que considera-se filho de Deus, mas que de fato não honra a Deus como Pai, pois não está em Cristo. É uma chocante revelação sobre a apostasia e a enfermidade que nos mostra quando brincamos de ser igreja. Quando brincamos de ser igreja. Olhando para o contexto, vamos ver um pouquinho sobre o contexto do livro, importante. O nome Isaías significa o Senhor é salvação. E tem como tema a salvação, com as ideias de julgamento do pecado e promessa messiânica. Você sabia, dentro disso, que o livro de Isaías é chamado de a Bíblia de Jesus? Em Jesus, muitas profecias foram cumpridas e o próprio Senhor fez menção a isso. Talvez as mais conhecidas, nós nos lembremos de Isaías 61, Isaías 53, Isaías 9. 9, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome é Isaías 53, né? Uma descrição do sacrifício do Senhor. Isaías 61, que o Senhor menciona em Lucas 4, 16 a 21. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou, se fala vários outros capítulos, né? Entrou no dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim,
pois o que me enviou para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E aliás, muitos capítulos têm referências messiânicas, e por isso Isaías é chamado de o profeta messiânico, tá? Nós vemos Cristo como Senhor, renovo do Senhor, Emanuel, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, raiz de Jessé, pedra angular, rei, pastor, servo do Senhor, eleito, cordeiro de Deus, líder e comandante, redentor, ungido. De muitas maneiras o Cristo é chamado aqui em Isaías. E além de ser chamada de a Bíblia de Jesus, você sabia, já ouviu falar também que o livro de Isaías é conhecido como a Bíblia em miniatura? Eu comentei isso numa reflexão alguns meses atrás. Por que isso? Porque como a Bíblia contém 66 livros, Isaías 66 capítulos, que podem ser divididos em duas seções principais. A primeira seção tem 39 capítulos, e aí, lançando luz profeticamente e correspondendo à mensagem sobre o Antigo Testamento, dos capítulos 1 a 39. A segunda seção tem 27 capítulos, tratando de conforto, promessa e salvação, e aí lança uma luz a mensagem do Novo Testamento. Impressionante isso, né? Dos capítulos 40 a 66. O Espírito Santo é perfeito. Tu és perfeito, Senhor. Tu és perfeito, Senhor. Os últimos versículos do último capítulo mencionam o desfecho final retratado, não apenas em outros textos bíblicos, mas especialmente pelos últimos capítulos de Apocalipse, encerrando o Novo Testamento. Ou seja, os obedientes em paz e conforto em novos céus e nova terra, mas os desobedientes sofrendo o juízo eterno. Leia comigo, por favor, Isaías 66, 22 a 24. Que impressionante isso. Como esse paralelo a gente encontra, na verdade, como Isaías projeta toda a Bíblia, tá? Porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante da minha face, diz o Senhor, assim também há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que desde uma lua nova até a outra, e desde um sábado até o outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor? E sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e serão um horror a toda a carne. Apocalipse fala dos novos céus e nova terra. Assim há de estar a vossa posteridade, o vosso nome, diante do Senhor. Ele diz depois dos cadáveres, dos homens que prevaricaram contra ele, que o rejeitaram. O seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará. Lembra de Jesus mencionando a respeito disso, falando do Guiena, da condenação eterna no lago de fogo e enxofre? Isaías, ele profetizou para todas as gerações futuras. Por quê? Fatos logo em seguida, a vinda de Cristo, não foi logo em seguida, mas a vinda de Cristo, e também o seu retorno. Ainda não aconteceu, mas profetizado aqui em Isaías. Sempre atual, porque trata de santidade acima dos graves pecados, convocando a pararem com a injustiça social,
busca por satisfação carnal, a confiança no braço da carne e a hipocrisia religiosa. Então, nós encontramos alertas sempre atuais para nós. E aí, com 3 principais propósitos o livro escrito. Primeiro, declarar o descontentamento de Deus com o pecado e o julgamento desse pecado em Judá, Israel e nações vizinhas. Segundo, chamar o povo ao arrependimento, com esforço para tirar o povo de Deus da desobediência para evitar o desastre, o que foi apenas parcialmente cumprido. E esse chamar o povo ao arrependimento que o Senhor me dê graça nesses livros proféticos. Terceiro, estabelecer fundamento da esperança e a promessa para o remanescente fiel. Então, olha, estou descontente, ok? Com o pecado. E vai ter julgamento. Mas se arrependa, tá? Sai dessa desobediência. Evita o desastre total. Mas tem esperança. Eu vou manter o remanescente fiel, ok? Tratando desses 3 aspectos. E aí, eu me deparo, meditando aqui nesse capítulo, uma chocante revelação. Porque se você olha ao redor, no arraial, dos que são chamados como povo de Deus, de fato nós enxergamos um paralelo com o que está relatado aqui. Tá? Primeiro, ingratidão ao cuidado de Deus. Versículo 2. Ouvi aos céus e dá ouvidos, tua terra, porque o Senhor tem falado. Criei filhos e engrandeci-os, mas eles se rebelaram contra mim. Eu cuidei deles, mas eles se rebelaram. Eu zelei por eles, mas eles foram ingratos. O povo de Deus tem sido muito ingrato com o Senhor. Não somos gratos pelo fôlego de vida, pelo alimento, pela família, pelo trabalho, pela igreja onde congregamos, pela roupa e por isso, por aquilo, não somos gratos. Ficamos numa insatisfação e é como as nossas atitudes, às vezes é como se nós disséssemos assim: Deus, o Senhor não fez mais do que obrigação. Muitos têm agido assim nesse tempo. Segundo, falta de conhecimento de Deus. Versículo 3, a parte A fala: o boi conhece o seu possuidor e o jumento a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento. Vou chamar de parte A, né? Mas Israel não tem conhecimento. Falta conhecimento de Deus. Como eu conheço a Deus? Pelo amor dele. Como eu conheço a Deus? Eu sei quem ele é, o que ele faz, o que ele fez, o que ele fará, o que ele pensa de mim, o que ele espera de mim. Como? Como Deus quis se revelar. E aí, atrelado a isso, não, mas eu conheço, eu leio a Bíblia toda. Presta atenção. Continuando o versículo. O meu povo não entende. O meu povo não entende. Você acha por quê? Que algumas, né? Uma reflexão recente que eu digo desse mês, não me lembro exatamente de quando. Deixa eu ver se eu acho o dia aqui. Dia 16 de outubro. Como imagina o versículo na sua alma, assim não é. Por quê? Porque nós muitas vezes não entendemos a palavra de Deus. É simples assim. Às vezes até lemos regularmente, mas não entendemos, porque não meditamos. Lemos a Bíblia como jornal, lemos a Bíblia como um texto comum, lemos por obrigação,
para marcar o xizinho, né? Para fazer a marcaçãozinha no plano de leitura. Lembra o plano de leitura? Ó, para marcar, para fazer a marcação da leitura. Lemos para que se alguém pergunta, não, tô lendo, sabe? Mas não entende. Tem igreja que diz, não, aqui nós pregamos a palavra. Às vezes até tem pregação mesmo, dentro da palavra, mas distorcida, sabe? E parece que você tem que aceitar as distorções e ficar calado. Não, poxa, não pode falar não. Por quê? Por que nós vamos nos acomodar e não buscarmos no Senhor compreender a palavra? E eu só estou falando de compreender a palavra no básico do básico. De você ler pedindo ao Espírito Santo que te traga um entendimento e você interpretando a Bíblia pela própria Bíblia. O básico. O básico. Para o nosso bem. Então o aparente conhecimento, ele é raso de entendimento. Tem muita gente que não lê a Bíblia como um todo, lê em parte e não entende de uma forma ampla, geral. Lê como caixinha de promessas, etc. É raso. Não compreendemos o Evangelho, não entendemos que a Bíblia trata da história da redenção, que o Redentor é Cristo. O nosso conhecimento, estou generalizando a igreja, é raso. É um tempo de muitos canais no YouTube, muitos livros. Eu faço questão. Tem livros que eu deixo. Eu tenho esses livros aqui, ó. Por exemplo, eu trago aqui para frente e tem livro atrás desses livros, acho que aqui debaixo também, eu tenho vários livros que estão empilhados assim, deitados, para não aparecer. E coloco em outros lugares. Para quê? Para não mostrar, sabe, aquela quantidade de livros, para aparentar um conhecimento que eu não tenho. Não sou PhD em Bíblia, não sou teólogo, eu não sou biblista, eu sou um servo de Deus que tenta compreender a palavra e aquilo que eu tenho eu procuro compartilhar. Por chamado do Senhor. Porque por meu temperamento não compartilharia assim, porque eu sou retraído, sou envergonhado, sou quieto na minha, mas por chamado eu me exponho, dou a cara a tapa. Para aquilo que o pouco que eu sei, eu compartilho com os meus irmãos, com aqueles que talvez ainda não sejam irmãos, mas que Deus tem resgatado almas para a glória dele. Então, nós temos muita informação, mas o nosso conhecimento é superficial, ele é raso. Estou generalizando, tá? Estou generalizando. Quarto, versículo 4, parte A. Nós vemos que não há santidade. Há nação pecadora, povo carregado de iniquidade, descendência de malfeitores, filhos corruptores. Não há santidade. Eu preciso ficar dando exemplo, você sabe, né? Não preciso ficar dando exemplo. A minha vida foi um grande exemplo disso, tá? Você já sabe também, não precisa repetir aqui. Outra, parte B, vou chamar do versículo, não há relacionamento com Deus. Por quê? Deixaram ao Senhor. Deixaram ao Senhor. Não tem relacionamento com Deus.
Não é só o conhecer a Deus por conhecer como ele se revela na palavra, mas não conhece a Deus na intimidade e não é conhecido dele, porque deixa Deus, não tem vida com Deus. Não tem vida com Deus. O povo de Deus não tem relacionamento com Deus. Não busca a Deus em oração, não conversa com Ele, não é amigo dele, não é íntimo dele. Não há relacionamento com Deus. É igual duas pessoas da mesma família, na casa, então elas moram na mesma casa, elas se cumprimentam, bom dia, boa tarde, quando se cumprimentam, mas não tem intimidade, não tem diálogo, não tem conversa, não se sabe o que está se passando. Claro que Deus sabe tudo o que acontece em todo o universo, é óbvio. Em todas as dimensões, dimensão espiritual, dimensão aqui física, nossa aqui, terrena, Deus sabe de tudo. Mas nós não conhecemos. Você vai entender o que eu quero te dizer. A batida do seu coração. Porque não tem relacionamento. Deixaram o Senhor. Chamar de parte C desse mesmo versículo, não há temor de Deus. Blasfemaram o Santo de Israel. Uma coisa é não ter santidade, outra coisa é não ter temor. Porque o temor, ele é um estágio avançado. Porque não existe o relacionamento, porque deixou ao Senhor, mais do que não haver santidade. Blasfema-se dele, zombam dele. As nossas atitudes zombam e escarnecem do Senhor. Não há temor. É mais do que o povo pecar. É o povo não ter temor de Deus. Não tem temor de Deus. Lemos já, passando por dias, né? No dia 19, nós lemos Atos 5. E Atos 5 nos revela o que aconteceu com Ananias e Safira, por exemplo, que mentiram ao Espírito Santo ao mentir para a igreja, ao querer se mostrarem, né, generosos. E algo foi tão grave que Deus os exterminou, os fulminou. E o texto diz que por causa daquilo houve temor. Porque Ananias e Safira não tiveram temor. Nós temos temido a ele? Às vezes parece que os de fora têm mais temor a Deus do que nós. Mais 7. A partir de voltaram para trás. Tem muita gente que caminha na igreja, mas parece que é ímpio. Parece que já abandonou a fé há muito tempo. Está perdido no meio da igreja. Perdido. Rumando para o inferno. Cego. Pobre. Nu. Miserável. Alguém que já teve experiências com Deus. Já teve uma real vida com Deus. Mas parece que agora... Olha aí esses pastores liberais, toda a bobagem que eles têm falado, apostasia. Mais uma característica, versículo 5, parte A, dureza de coração. Porque seríeis ainda castigados se mais vos rebelaríeis. Em outras versões, a gente consegue entender também, é como se ele falasse assim, poxa, eu tô castigando, mas vocês não tomam jeito, vocês não se emendam, sabe? Parece que entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Dureza de coração.
Quanto mais eu mostro que vocês estão errados, mais vocês permanecem no erro. As repreensões de Deus se tornaram canções de amores por meio da palavra. Sabe? Mais uma. Mente deturpada. Versículo 5, parte B. Toda a cabeça está enferma. Toda a cabeça está enferma. A mente está adoecida, deturpada. A mentalidade absorveu os valores do mundo. Essa é uma realidade triste, dolorosa, lamentável. Mente deturpada, mentalidade deturpada. Outra característica é perda de vitalidade. Perda de vitalidade. Como assim? Parte final do versículo. E todo coração fraco. Coração é aquele que bombeia sangue para o nosso organismo, a fim de que o organismo funcione bem, levando nutrientes, oxigênio. Quando o coração vai enfraquecendo, o corpo vai padecendo, o corpo perde vitalidade. E não é verdade que a igreja não só está com a mentalidade deturpada, como perdeu aquela pujança, aquela vibração, aquele fervor, aquela vitalidade. Mais uma, mobilidade está limitada. Por quê? Versículo 6, parte A. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, inchaços e chagas podres. O versículo todo, né? Não espremidas, nem ligadas, nem amolecidas com óleo. Desde a planta do pé. E uma pessoa no pé, ferido, inchado, com chagas podres, não espremidas, nem ligadas, nem amolecidas com óleo. Um pé assim, todo arrebentado. A pessoa não tem dificuldade para se locomover? Quem tem um pé assim? Sim. E a igreja, com seus pés feridos, tem tido a sua mobilidade limitada. A igreja está inerte, letárgica, coxa, manca. Estou falando algum absurdo? Ou nós enxergamos isso na igreja? Mas uma característica triste e lamentável, quando ele diz, no versículo 6, que não há do pé à cabeça, não há coisa sã, é porque os membros já estão corrompidos, apodrecidos, alguns necrosando. Olha aí os que nos dizemos o nome do Senhor, como nós temos caminhado. A verdade é que muitos de nós parecem-se membros corrompidos. Mais uma característica, o ambiente é igual eu explico para minha filha, eu expliquei umas 2 vezes talvez, ou um pouco mais, 3 no máximo, de não chamar o local onde a igreja se reúne de igreja. Da mesma forma como nós não chamamos a nossa casa aqui, o local onde nós residimos, de família. Aqui não é família, aqui é a nossa casa. Da mesma forma que o ambiente em que a igreja se reúne não é igreja, é o prédio da igreja, é o local de culto e por aí vai. Não importa a forma como ele for, um galpão, uma sala comercial, um salão de festas, uma garagem, um quintal, uma sala de casa, não importa, tá? Mas o ambiente está subvertido. Versículos 7 e 8.
A vossa terra está assolada, as vossas cidades estão abrasadas pelo fogo. A vossa terra, os estranhos, a devoram em vossa presença. Os nossos ambientes não parecem que são os estranhos, os de fora, que estão dominando? O ambiente não se parece um ambiente dominado por aquilo que não é a igreja? Por aquilo que não é de Cristo, melhor dizendo? Não nos parece isso? O ambiente, tá? A nossa terra, nosso local de habitação ali, o local onde a igreja se reúne, não te parece assim? A vossa terra, os estranhos a devoram em vossa presença, diante de nós, e está como devastada, numa subversão de estranhos. E a filha de Sião é deixada como uma cabana na vinha, como a choupana no pepinal, como uma cidade sitiada. Igrejas às escuras, e etc, etc, etc. E uma última coisa aqui, versos 11 a 15, uma religiosidade hipócrita, hipócrita, hipócrita. De que me serve a mim a multidão de vosso sacrifício, diz o Senhor? Já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados. Nem me agrado de sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, que requeriu isto de vossas mãos? Que viesseis a pisar os meus atos? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim a abominação, e as luas novas, e os sábados, e a convocação das assembleias. Não posso suportar iniquidade, nem mesmo a reunião solene. Gente, Deus não suportava o culto que eles estavam oferecendo ao Senhor. Deus tem suportado os nossos cultos a Ele, que dizemos que são a Ele. As vossas luas novas e as vossas solenidades, a minha alma as odeia. Já são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Por isso, quando estendeis as vossas mãos, pensa naquele momento de oração, de louvor, mãos estendidas, escondo de vós os meus olhos, e ainda que multipliqueis as vossas orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Religiosidade hipócrita. De forma geral, esse é um triste fato de quando brincamos de ser igreja. E é por isso que cada um de nós precisa fazer uma urgente e diária autoanálise, visto que a igreja ela é composta de cada um dos discípulos de Cristo. Só que no verso 9 é maravilhoso, porque nem tudo está perdido. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado algum remanescente, já como Sodoma seríamos e semelhante a Gomorra. Deus tem preservado remanescente, um pequeno rebanho que se empenha por viver o verdadeiro evangelho para a glória de Deus. Então, diante disso, como não brincar de ser igreja? Primeiro, 5 verdades aqui no texto que eu encontro. Primeiro, ouvindo o verdadeiro evangelho. Verso 10. Ouvi a palavra do Senhor, vós, poderosos de Sodoma, dai ouvidos à lei do nosso Deus, ao povo de Gomorra. E o texto compara, né, a Judá e Jerusalém como Sodoma, semelhante a Gomorra, se não tivesse um remanescente. Primeira coisa é nós darmos ouvidos ao verdadeiro evangelho, o evangelho bíblico, que Jesus veio nos dar a promessa da vida eterna, que Deus deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, que em nenhum nome há salvação, outro nome é salvação, e nenhum
nome dado entre os homens importa pelo qual nós sejamos salvos. Porque nós somos salvos pela graça de Deus por meio da fé. Ok? Que Jesus, sendo justo, Deus se fez carne, habitou entre nós, nasceu sem pecado, viveu sem pecado, e por causa dos nossos pecados, sem ter culpa alguma, foi feito pecado em nosso lugar, sofrendo a punição por nossos pecados, para que nós sejamos perdoados e tenhamos vida eterna. Que ele ressuscitou, subiu aos céus, prometeu derramar do seu Espírito sobre aquele que nele crê e voltará em breve para buscar a sua igreja. O céu é real, o inferno também é real. Em breve Jesus voltará para buscar a igreja, mas para também derramar da ira sobre aqueles que o rejeitam. Segundo, se eu ouvir essa verdade, isso me confronta, aponta o meu pecado, eu preciso me arrepender. Versículo 16. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer mal. Eu preciso me arrepender, ok? Não dá para ficar do mesmo jeito. Terceiro, versículo 18. Eu vejo que se eu ouço o Evangelho, me arrependo dos meus pecados, eu preciso confiar de que Deus vai me transformar mediante a minha fé. Versículo 18. Vinde, então, e raciocinemos juntos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Aleluia, tem perdão de Deus, tem transformação de Deus para nós. Nós precisamos confiar nessa transformação do Senhor. Quarto, versículo 17. Eu vejo que é andando em novidade de vida. Aprendei a fazer bem, procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazer justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Ou seja, andando em novidade de vida, santidade e praticando a justiça. E quinto e último lugar, versículo 19, comprometendo-se com o Senhor. Se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, serei devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. 27. Sião será remida com juízo, os que voltam para ela com justiça, mas os transgressores, os pecadores, serão juntamente destruídos. Os que deixarem o Senhor serão consumados. Então, comprometendo-se com o Senhor, ouvindo o Evangelho verdadeiro, arrependendo-se dos pecados, confiando na transformação de Deus, andando em novidade de vida e comprometendo-se com o Senhor. Assim, paramos de brincar de ser igreja, para a glória de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.